Olá, meus amigos que nos veem aqui na União Planetária, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre a nossa vida cotidiana, sobre o nosso dia a dia. Como nós temos dificuldades em mudar, como nós temos dificuldades em realmente pôr a vida num novo ritmo e assim conseguimos descobrir novas formas de viver. Hoje a gente vive sobre ameaças diversas, da poluição, da guerra nuclear, e agora nós temos as doenças que vêm principalmente dos alimentos que ingerimos. A doença do frango, a doença que vem agora do peixe, a difilobotríase, que tem a ver com a ingestão de peixe cru, principalmente do salmão, a doença da vaca louca, ou seja, aquilo que nós estamos acostumados a comer, a carne de todo dia, que a gente acha que é fundamental, nos traz doença, porque essa carne está contaminada pela própria forma como nós cuidamos desse gado. O animal que normalmente comia capim, comia feno, agora come parte de outros animais. Os porcos, as ovelhas e o gado bovino, eles ingerem às vezes animais na sua fórmula de ração, como, por exemplo, peixes e restos de ossadas de frangos. E por isso que eles estão sendo contaminados por vírus que normalmente eles não tinham contato. Assim, nós estamos tendo todas essas grandes infestações de doenças que estão contaminando a raça humana. Os animais, quando são criados em fazendas, às vezes confinados, como os criatórios de peixe, de salmão, ou esses criatórios de camarões, isso faz com que eles não tenham uma vida saudável, não tenham oxigenação plena, não tenham uma vida normal como eles tenham, e são muito mais facilmente atingidos por doenças. A gente sabe que, por exemplo, os frangos, os peixes e muitas vezes o gado são confinados para serem criados para que rapidamente consigam ser abatidos num mínimo de tempo. E a gente sabe que nessa ração é adicionado antibióticos, hormônios e às vezes restos de outros animais para que sejam reutilizados, reciclados. E isso causa um grande mal à saúde humana. Isso tudo são reflexões porque as pessoas não veem a unidade da vida, o mal que eles causam aos seres dito inferiores, que são os seres animais, que são criados como produtos para serem ingeridos, para estarem na nossa mesa, para estarem no nosso freezer, na nossa geladeira. Há um grande mal feito à ecologia quando a gente desmata o verde para fazer pastagens, por exemplo. Nós estamos vendo, por exemplo, que o sul está sendo tomado pela seca, mas ninguém lembra que as matas de araucária estão sendo completamente dizimadas, que os córregos já não têm mais a mata ciliar. Há um desmatamento completo. Então, depois, o que acontece? Nós temos a seca, nós temos enchentes, nós temos chuvas torrenciais. O homem está conseguindo desmatar, por exemplo, a Amazônia, simplesmente para depois fazer pasto para animais. E a gente sabe que ali a mata, ela se autorreproduz porque ela consegue o húmus das próprias folhas. Depois que é feita a retirada das árvores, ocorre o chamado processo de lixiviação, ou seja, as chuvas torrenciais lavam a terra e em pouco tempo aquilo se transforma em deserto. Ou seja, o que a gente está fazendo? Uma desertificação das nossas matas, das nossas florestas, do qual nós precisamos para manter a vida, para manter a biodiversidade, para que a gente se mantenha bem. A gente está alterando o clima, a gente está alterando todo o nosso patrimônio de florestas que foi mantido durante centenas e milhares de anos. Tudo isso está fazendo com que haja uma reorganização do planeta. Nós estamos conseguindo esquentar o planeta através do efeito estufa, acabando com a camada protetora de ozônio, e isso está fazendo com que as geleiras desapareçam, com que o mar cresça paulatinamente em quantidade de água salgada e a gente acabe com as reservas de água doce, porque as geleiras estão derretendo. Talvez 3%
de toda a água do mundo seja água doce e pelo menos 1% dessa água esteja nas geleiras, que a gente está fazendo com que desapareçam. Nós estamos mudando o clima da Terra. E o ser humano não percebe que só ele individualmente mudando é que ele vai poder mudar o planeta. Não vai ser através de uma organização, não vai ser através de um partido político ou de uma ideologia política. Porque a gente vê que as ideologias não transformam ninguém. O comunismo, ou o capitalismo, ou o socialismo não vai transformar ninguém. Assim também como as religiões não conseguiram transformar o homem. O ser humano, apesar da religião, apesar da sociedade, continua profundamente violento, interesseiro. A sociedade parece que é montada em patamares de interesse de poucos sobre a totalidade. A gente vê que o poder financeiro, o poder do dinheiro, o poder dos mais fortes, militarmente, economicamente, financeiramente, preponderam sobre os mais pobres. Então, às vezes, uma pequena quantidade de pessoas ou de países conseguem dominar ou manter sob opressão muitos outros. Então, a gente vê que há uma desigualdade muito grande. E a gente vê que a casa, o planeta Terra, ele está muito mal distribuído em termos de dinheiro, de finanças e também de saúde, de felicidade, de paz. Alguns países acham que podem fazer guerra no terreno ou na propriedade de outros países, e lá jogarem bombas, e lá fazerem guerras, e lá destruírem a casa dos outros, matarem os filhos dos outros, como se os filhos dos iraquianos, dos palestinos, ou dos israelenses, dos chineses, dos americanos, fossem diferentes. São todos crianças, todos têm direito à felicidade, todos têm direito à paz. Mas a sociedade parece que se baseia em leis injustas, infelizmente, que às vezes não perpetram o bem comum. E enquanto nós tivermos ainda uma visão interesseira, competitiva, uma visão que só beneficie alguns em detrimento de muitos, nós vamos perder essa visão da unidade, essa visão do todo, essa visão do amor. Muitas religiões falam o nome de um Deus particular ou prometem um céu particular para os seus correligionários. Mas a vida, Deus, o amor, ele tem que ser visto de uma forma inclusiva. O amor, ele não exclui ninguém. O que exclui é o preconceito. O que exclui é a superstição. O que exclui é a ignorância e a falta de sabedoria. O amor é inclusivo. O amor faz com que todos tenham um bem comum, que todos tenham a paz, o alimento, a saúde, o carinho, o afeto. O amor, ele inclui todos e todas as coisas, independentemente de partido político, independentemente de cor, independentemente de classe social, ou de atribuição de nacionalidade, ou de raça, ou de sexo, ou de qualquer outra diferença que a gente faça. Porque essas diferenças são simplesmente diferenças externas. O ser humano é apenas uma família humana, é um só. O planeta humano, ele depende de todos, dos animais, dos vegetais e de todos os seres humanos que habitam a Terra. Nós somos como uma esfera só, uma casa só, que dependemos mutuamente um dos outros. O planeta está todo interligado, não só pelo mar, não só pelo ar, não só pela terra, mas através da internet, através do nosso pensamento, através do que nós sentimos. Tudo isso está interligado. O que afeta um, afeta todos. Deus não tem um rótulo. Deus não é cristão, Deus não é budista, muçulmano, índio, americano, nem chinês, nem russo, nem brasileiro. Deus está além desses rótulos, porque Deus está além da esfera do conhecimento intelectual do ser humano. Está além disso, mas Ele também está dentro de cada brasileiro. Ele está dentro de cada chinês, está dentro de cada iraquiano, Ele está dentro de cada japonês, chinês ou russo. Porque Deus está dentro de cada ser. Não dá para nós diferenciarmos, não é? Porque o ser humano é uma criação divina. E se ele é uma criação divina, ele está além das fronteiras políticas, está além das fronteiras econômicas, ele está além das fronteiras mentais e emocionais
que possamos ter. Essas fronteiras são que criam as diferenças. São elas que são as criadoras do preconceito, criadoras do medo, criadores da angústia e criadores da competição e da violência. Porque o ser humano, ele sofre pelo que ele teme, ele sofre pelo que ele não conhece, ele sofre pelo que ele pensa conhecer, mas não conhece de fato, porque é uma criação da sua mentalidade, que muitas vezes é regional, muitas vezes é o que ele ainda não conhece. Nós sabemos muito bem que existem criações mentais que são imperfeitas. Por exemplo, os índios dizem que Deus criou o ser humano como se fossem pães. Então Deus botou esses pães no forno. O pão que Deus foi e tirou antes da hora era o pão branco, não estava ainda totalmente cozido. Então Deus botou novamente o pão no forno, deixou muito tempo, e aí o que aconteceu? Esse pão ficou tempo demais e aí ficou torrado, ficou preto, ficou torrado. Então não estava ainda perfeito, até que ele botou o tempo certo, e aí sim o tempo certo ficou o índio avermelhadinho, bonitinho. Mas esse Deus é apenas um Deus que é uma expressão humana, um Deus que não sabe nem botar os pãezinhos no forno, mas é assim que ele teve uma consciência de como ele podia botar o seu povo no topo. Ou seja, o branco e o negro eram criaturas imperfeitas. Assim o homem branco também falou que a alma era branca. Então o negro, o índio ou o amarelo não tinham almas completamente brancas. Então o branco é a cor da pureza, o branco é a cor da inocência ou da ingenuidade, porque o homem branco queria ficar acima dos outros. Certamente os negros também devem ter uma concepção própria, eu não conheço, mas tenho grande apreciação pela civilização africana. Provavelmente o Deus dos africanos deve ter feito com carvão, não é? Então, quanto mais carvão, era o homem perfeito. Então, porque o negro, quanto mais negro, seria, digamos, o homem perfeito. Aquele que ele não conseguiu pôr bastante carvão, ele foi ficando cada vez mais claro. Mas isso são Deus à semelhança no homem, e não o homem à semelhança de Deus. É apenas uma projeção nossa em pormos uma figura mítica que a gente resolveu pôr o nome de Deus, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. E baseado nisso a gente cria as nossas sociedades, as nossas religiões, os nossos mitos. E a partir disso nós criamos guerras, sejam elas santas ou não, como se uma guerra pudesse ser santa, como se uma guerra pudesse ser, digamos assim, justificável. Nenhuma guerra é justificável, porque nenhuma ira, nenhuma raiva é justificável. Toda raiva é insensata, porque ela é baseada em preconceitos, ela é baseada na nossa ignorância, no nosso mau entendimento. Se nós compreendêssemos bem o ser humano e a humanidade e a natureza, que é uma expressão da divindade, pararíamos com as guerras. E essas guerras nascem dentro de nós. Se a gente olhasse para dentro, a gente veria como a gente cria a guerra internamente. Eu vejo, às vezes, pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, que muitas vezes têm uma expressão política, ou social, ou até religiosa. São, às vezes, pastores, padres, são, às vezes, sacerdotes, mas que na sua casa criam guerras, porque a sua filha teve um filho, para ele bastardo, porque ela não casou na sua religião, ou não casou com alguém da sua religião. Então essa filha, muitas vezes, ele não fala com ela. Ele simplesmente nem olha no rosto dela. Isso é um preconceito muito grande. Ela é sangue do seu sangue. Ela também é uma filha de Deus, mas para ele, deixou até de ser uma criatura humana. Não consegue falar com a sua filha, não consegue falar com o seu neto, não fala com o seu genro, porque ele é de outra religião, não o compreende. Assim criam-se diferenças, dificuldades. Então, como nós conseguiremos acabar com as grandes guerras que a gente vê entre nações, se a gente não consegue fazer uma convivência harmônica dentro de casa? Às vezes as pessoas, porque têm um time diferente, ou porque são de partidos diferentes, não conseguem sequer sentar-se na mesma mesa. E tudo que é partido, tudo que é dividido, tudo que vem a dividir, é onde está faltando amor, porque o amor, como eu disse antes, ele inclui.
ele inclui as diferenças. Porque nós somos diferentes entre nós apenas externamente. Internamente, nós não somos diferentes. Nós somos só uma espécie humana. Nós somos só uma vida humana. Se a gente acabar com a raça humana, talvez o planeta continue. Mas se a gente acabar, por exemplo, com as matas, com a camada vegetal, aí sim a gente não vai ter nem mais vida na Terra. Porque toda a vida aqui é interligada. Mas o ser humano, ele parece que se comporta muito infantilmente, muito imaturamente. Apesar de nós crescermos em idade, ficarmos velhos, parece que emocionalmente ou até intelectualmente nós nos comportamos como crianças. Só pensamos no nosso bem-estar pessoal, no nosso bem-estar muito restrito. Às vezes, das nossas pessoas mais próximas, sejam filhos, sejam esposa ou sejam amigos. Por que isso? Por que o outro, o estrangeiro ou a pessoa que eu não conheço, não deve ser tão bem tratada? O verdadeiro ser é aquele que inclui todos os outros. Mesmo aquele que não consiga ver, mesmo aquele que não esteja tão próximo. Não é? Como disse Jesus, amai os vossos inimigos. Será que isso foi compreendido pela nossa nação ocidental? Amai os vossos inimigos. Quem é que ama os nossos inimigos? Parece que esse mandamento até hoje não entrou em vigor. Se nós realmente víssemos os nossos inimigos como os nossos irmãos, talvez aí a gente tivesse boa vontade e principiaríamos a reconhecê-lo como irmãos e aí amá-los. Amá-los pelo que nós temos de comum, a nossa herança divina. Não pelas nossas diferenças. Nós nunca vamos conseguir amar os outros vendo apenas o que nos difere, o que nos põe ou que nos opõe entre nós. Mas se nós conseguíssemos ver a nossa herança comum, talvez a gente pudesse, assim, conhecer as nossas diferenças e ver que essas diferenças não são tão importantes. Ou seja, o que é mais importante é a sobrevivência de todos, em que todos possam ter o seu país, ter a sua casa, ter a sua comida e ter a sua liberdade. E a liberdade começa quando a gente respeita o outro. A gente só quer ser respeitado, mas a gente respeita o outro, respeita a crença do outro, respeita a posição do outro, respeita a diferença do outro, mesmo sabendo que ele é diferente, mas essa diferença pode ser até complementar, ela pode ser até um fator de crescimento para nós. Geralmente, uma civilização, quando chega na outra, ela quer acabar com a cultura do outro. Mas não seria melhor que a gente miscigenasse, que a gente misturasse, como diz o francês, fizesse um mélanger, ou seja, fizesse uma grande cultura, que essa mistura pudesse até ser acrescida? Como, graças a Deus, a nossa cultura brasileira foi acrescida do elemento do índio, do elemento do africano, do italiano, do judeu, do muçulmano, e por isso essa é uma cultura tão rica, que se expressa na música, na pintura, que se expressa nessa diversidade cultural praticamente continental que é o nosso país, pela tolerância religiosa, pela tolerância cultural e pela apreciação de tantas culturas que podem conviver harmonicamente, em liberdade. Talvez, quando tivermos uma grande tolerância religiosa, em que a gente não tenha tanto o papel do nacionalismo, e sim do patriotismo, ou seja, que a gente ame a nossa pátria, que é a Mãe Terra, e não simplesmente as nacionalidades. Porque as nacionalidades simplesmente são apenas um fator criado pela mente humana. Não há diferença nenhuma entre um chinês, entre um iraquiano, entre um americano e um brasileiro. São todos participantes da família humana. Não adianta nada a gente, num cômodo dessa nossa casa-terra, fazer sujeira, fazer guerra e manter um outro limpo. Essa sujeira vai se espalhar. Essa guerra, essa raiva, essa dicotomia, essa irracionalidade de nos pormos
com medo uns dos outros, só vai afetar o clima da casa toda. Não adianta um ter comida demais e o outro não ter comida. Um morre de obesidade e o outro morre de desnutrição. O que nós temos que ter é, como disse o Buda, o caminho do meio, em que a gente aprenda a deixar de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Que a gente aprenda a amar o outro amando a si próprio, amar o outro como a ti próprio. Que a gente aprenda a amar o estrangeiro, como dizem os verdadeiros judeus. Que a gente aprenda a ceder um pouco, a perceber o outro, que a gente tenha essa atenção, que a gente possa ver que o sol e a lua, elas não se põem, ou elas não preocupam em dar o seu calor, em dar os seus raios preciosos apenas para um país ou outro, elas não fazem diferença nenhuma. O sol, ele está para todos. O ar é para todos, o mar é para todos. Então temos todos que cuidar desse planeta. Cuidarmos individualmente e cuidarmos cada um individualmente de nós. Mas nós podemos mudar, desde que a gente se proponha a olhar para dentro, a combater essa superstição, a combater o preconceito, a querer crescer e entrar em contato com esse amor, que é vida, que é Deus, que não está fora de nós, mas que também está dentro de nós, está dentro do nosso coração. E quando nós percebemos esse imenso reservatório de alegria, de felicidade e, por que não, de prazer, a gente vai poder ver o pôr do sol e o nascer do sol, que não é só para uns, não é só para outros. E a gente vai poder ter o prazer de ter o ar fresco quando a chuva cai e ter a possibilidade de respirar, de amar, de sentir, sem medo de andar nas ruas, sem medo de andar nas florestas, porque a gente vai poder preservar esse planeta. Se a gente aprender a se alimentar corretamente, se a gente aprender a não fazer guerra, se a gente aprender a ver que dentro de nós existe todo um condicionamento que nos leva a guerrear, a ter raiva, a ter rancor, a reagir com animalidade. Se a gente aprender a controlar esse animal em nós e a desenvolver o espiritual, que é o verdadeiro divino Deus em nós, que é o amor, a compreensão, a devoção, o respeito e a tolerância, talvez a gente tenha uma chance de sobreviver ao caos que a gente criou nesse planeta, ao caos em que há uma ameaça muito real de guerras nucleares, de doenças, de morticínios, genocídios. Podemos mudar esse planeta, mas a gente muda individualmente. Não vai mudar por decreto, por lei. A mudança é interna. Eu acredito que a mudança é interna. E eu acredito que a gente não deva ter crenças num partido, numa religião, numa filosofia, porque essas crenças, elas são mutáveis, elas são temporais. Nós devemos buscar o conhecimento que está dentro de nós e que está fora de nós também. Porque a vida, Deus, está dentro e fora de nós. Mas ela precisa ser cuidada, ela precisa ser conquistada, ela precisa ser mantida para as próximas gerações. Nós somos turistas que vamos passar um tempo nesse planeta e temos o dever e a responsabilidade de mantê-lo saudável, limpo e vivo. Porque nós temos a capacidade de matar, mas também temos a capacidade de regenerar, temos a capacidade de mudar. E essa capacidade de fazer a guerra, nós também temos a capacidade de fazer a paz, de fazer uma regeneração, fazer uma mudança. E essa mudança começa com a conquista do autoconhecimento, com a conquista de nós próprios, quando nós dissipamos a ignorância, quando nós dissipamos as superstições e pomos abaixo os preconceitos, quando a gente é capaz de ver no outro a nós próprios, quando a gente consegue ver no todo o planeta como se fosse a nossa casa e que a gente tem que cuidar, tem que mantê-la arrumada, limpa e funcional, para que todos possam ter acesso à comida, ao ar que respiramos e à água limpa, para que ela possa fazer com que a nossa sede possa ser resolvida. Porque o ser humano precisa de muito pouco. Nós não precisamos tanto.
Nós precisamos de muito pouco. Precisamos muito pouco para vivermos bem. Então, se a gente tiver em mente essa simplicidade, que deve ser voluntária, deve ser de cada um, não é? Que a gente não gaste tanto, que a gente não produza tantos gases tóxicos, que a gente não produza tanto morticínio, tanta mortandade, tanta crueldade, né, em tantos seres, sejam eles humanos, ou sejam eles animais, ou sejam eles vegetais, que a gente possa ver a vida em cada um. Existem árvores que vivem milhares de anos, e a gente, com uma serra elétrica, a gente é capaz de pô-la abaixo em segundos ou minutos. Que a gente tenha uma devoção e uma humildade em se curvar aos seres mais velhos do planeta, que são as grandes árvores. Que a gente tenha a capacidade de preservar a vida que habita nos mares e nos rios, a vida que está nas aves, está nos seres que voam, mas também nos seres que se arrastam, e milhares de insetos que fazem toda essa biodiversidade em um ecossistema perfeito, que não foi criado por nós e que nós não temos o direito de destruir. Devemos manter essa herança viva, que é a herança biológica do planeta, que nós não temos condições de manter sem a gente ter atenção, ter carinho e ter consciência e cuidado. Por isso que o ecossistema e a ecologia são tão importantes, que deveriam ser estudados, deveriam ser ensinados em toda escola pública, em toda escola de primeiro grau, do grau fundamental, porque é importante que a gente tenha noção que para explorar o planeta, nós não precisamos destruir a natureza, não precisamos destruir as árvores, não precisamos destruir todo o ecossistema que a gente vive e necessita para viver. Então que a gente tenha consciência em cada ato do que a gente faz, do que a gente come, do que a gente consome, em tudo que a gente faz, tem toda uma cadeia por trás de pessoas, de seres humanos e não humanos que fizeram com que aquilo funcionasse, não é? Quando a gente vê um presunto, a gente tem que ver o porco que está por trás daquilo, que sofreu para dar aquela carne e que é um cadáver que a gente consome. Então nós temos responsabilidade enquanto consumidores. Nós temos responsabilidade em tudo que a gente consome, seja produto vegetal ou animal. Então nós temos uma responsabilidade que a gente, individualmente, a gente pode mudar esse planeta através dos nossos hábitos, através dos nossos costumes, através da forma de nós nos conduzirmos nesse planeta. Porque a multiplicação dessas atitudes individuais é que vão mudar o planeta. Ou seja, através da educação, através da conscientização, nós vamos mudar esse planeta. Eu acho que foi Olavo Bilac que falou uma frase que eu acho que é muito correta. Se a gente educar as crianças, nós não vamos ter que punir os homens. Hoje todos pedem a pena de morte e a criação de mais penitenciárias, mas talvez a gente tenha que influenciar na educação. Se a gente der uma educação mais completa, mais consciente, mais amorosa, talvez no futuro a gente não precise ter tantas penitenciárias e, quiçá, a famigerada pena de morte, que não resolve nada, que é simplesmente extinguir uma vida e não educar o ser humano. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer hoje, que eu acho que são atuais, mas que devem ser pensadas por cada um de nós. Buda falou uma coisa que eu acho muito correta também. Não acreditem numa coisa simplesmente porque foi eu que falei. Pensem e meditem sobre ela. Se ela for útil, que ela deve ser guardada e deve ser utilizada. Se não, deve ser jogada fora. Assim a gente deve fazer. Pensar nas coisas por elas próprias. Não porque está escrito num papel ou num livro que a gente considera sagrado, ou porque foi dito por um grande santo ou por um grande ser, mas porque a gente pensou e viu que aquilo era verdade. Ela passou pelo crivo da nossa consciência, do nosso discernimento. Pensemos sobre essas coisas, pensemos sobre a vida, para que a vida continue a pulsar nesse planeta. Obrigado.